90. Mas o que aconteceu? Deu no giro 360. Val Valente, seu amigo presente, é a nossa convidada de hoje, mais do que especial pra gente, meu querido Amorim. Eu te dou a honra, a satisfação de apresentá-la. É isso aí, a nossa convidada da noite hoje aqui, doutora Priscila Aline Cruz Cardoso. Eu tô lendo aqui porque eu sempre falo doutora Priscila, que nós somos já amigos de longa data, então já se acostumou, mas é a doutora Priscila Aline Cruz Cardoso, está nos prestigiando hoje aqui. Seja bem-vinda, advogada, formada pela PUC, Direito Empresarial, Direito de Família e também na questão imobiliária, que ela é especialista nisso. Doutora Priscila, conta tudo pra nós aí, doutora Priscila, pode se apresentar e fique à vontade. Claro, gente, uma honra estar aqui com vocês, né? Obrigado. Esse convite, Kleber, eu falei, eu tô grávida, mas eu vou até o giro, eu não vou Olha aí, perder o giro, Esqueci né? de apresentar o Pedro. O Pedro, Exatamente. Ô, gente. guardando Pedro, 5 meses, né? 5 meses, olha 5 que meses. legal. Mas não parei minha rotina, continuo, né? Sou apaixonada pelo que eu faço, estamos saudáveis, então eu não vou parar. Exatamente. E aí, pra quem não me conhece, eu sou a doutora Priscila Aline, alguns me chamam só de Aline, outros de Priscila, né? Para os íntimos, Pri. Legal. E trabalho, sou advogada na área de direito imobiliário. Trabalho também com direito de família e sucessões, ou seja, tanto regularização de imóveis quanto inventários. Legal. E assessoria empresarial. Tenho paixão em trabalhar com empresários, porque eu também sou uma empresária. Além de bacana. professora universitária, amo ensinar. É professora também, olha que Professora bacana. hein? universitária. Que me diz- 17 anos, Kleber. 17 anos. Fantástico, hein? A doutora é natural de onde? Curitiba. Curitiba. Curitibana. Curitibana. Legal. Mas me falam que eu não pareço curitibana. Porque eu Aham. falo bastante, faço amizade muito rápido. Bem É, o desenvolto. curitibano é um pouco Exato. fechado, né? Tem essa característica um pouco mais, assim, reservado, né? Exato. É, Mas bacana. E faz quanto tempo que já atua na área? Como tudo começou? O que te levou a falar, quero me formar e ser advogada, quero fazer direito? Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era frentista de posto, minha mãe do lar. Então eu fui bolsista a vida inteira. Então a educação mudou a minha vida. Eu sempre falo, se você Certo. quer mudar de vida, o primeiro passo é a educação, né? Então eu fui bolsista, projetos do MEC, estudei durante muitos anos em escolas privadas, mas por bolsa, e fui fazer pedagogia. Por quê? Porque era o curso que na época eu poderia pagar. Porque no ensino universitário, no ensino superior, eu não consegui bolsa. Então eu fui realmente pelejando, trabalhando para pagar. Mas o meu sonho era o direito. Por quê? Eu sempre gostei de trabalhar com justiça. Não só a justiça, porque é algo errado. Mas o que faz as coisas andarem certo? É bom você conhecer a lei. Quem Exatamente. conhece a lei nunca é passado pra trás. Isso é um fato, nunca é passado pra trás. E com isso, eu me formei em pedagogia, fiz uma carreira ampla na pedagogia, 17 anos no ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. E uma vez eu fiquei muito brava com um amigo meu, Daniel Gaioto. Eu sei que ele vai assistir e ele vai lembrar. Aham. Eu era professora de educação infantil, meninos. E ele chegou pra mim e falou assim: Pri, você tá no lugar errado. Você tem perfil de líder. Olha, Você não pode estar só com as crianças pequenas. Você tem que voar, menina. Você tem que sair da escola. Vai fazer gestão. Você tem o papel, tem o perfil de líder. E assim, no momento eu fiquei brava com ele. Mas com o tempo, então esse recado também é pra você de casa, o conselho de quem tá de fora, externo, Exatamente. que te vê, né, que olha, tem um olhar diferente. Ele olhou pra mim e falou, vai, voa. E eu ganhei uma pós-graduação em gestão das faculdades, não sei se pode falar aqui o nome, mas eu vou falar. Pode. Das faculdades Bagose, na época. Lembro. E eu fui fazer gestão. Me encontrei. Falei, meu Deus, eu não gosto só de estar com as crianças. Eu gosto de estar no perfil de direção, orientação, na parte pedagógica. Fui fazendo outros cursos. E uma faculdade aqui de Curitiba, não era de Curitiba, na verdade, era um pessoal de São Paulo, um grupo de São Paulo, me descobriu. E eu digo assim, foi o momento mais importante da minha vida. E eu sou grata ao empresário que é proprietário dessa faculdade, que é da Unifatec. Aham. O João Paulo foi o maior professor e o maior mestre que eu tive. Por quê? Porque o João Paulo chegou pra mim também e ele me falou, você pode voar mais alto do que isso. Não é só dando aula pro curso de pedagogia. Você pode estar numa direção, numa coordenação, você pode ir além. Mas você conhece muito de lei. E eu já estudava por conta própria. Vá fazer direito. Mas ele brincava comigo. Só não vai me tirar o OAB. Não me tire o OAB. Aí um dia eu falei pra ele, por que eu vou tirar o OAB? Importante ter o OAB, né? Exatamente. Você não pode tirar porque eu vou perder minha melhor funcionária. Quando você se descobrir advogada, você não volta mais pra sala de aula. E ele não estava errado. E ele não estava errado. 2020, pandemia, aula online, pessoal. Nossa, eu sofri. Porque eu gosto do ser humano. Sim. Eu gosto de olhar pro ser humano. Contato. E aí ficar naquelas telas. Alguns abriam a tela, outros não abriam. Eu não sabia se estavam interagindo comigo, se não Tudo estavam. de forma híbrida, né? Mudou tudo. Né? Exato. E a pandemia foi o ponto certo, assim. Que mudou a minha vida. Por quê? Meu pai queria que eu me tornasse advogada. Eu já tinha começado a faculdade. E eu falava em casa, eu vou fazer direito. Ou eu vou fazer concurso pra delegada, né? Sim, sim. Ou se não, eu vou só dar aula. Mas não vou advogar. Vocês não me botem numa sala, na frente do computador, que não é meu perfil. Também meu pai e o João Paulo da Unifatec. Priscila, você tem perfil. Olha só. Vai pra frente. Tente tirar o AB e vai. E na pandemia, meu pai montou um escritório com um familiar nosso. O menino começou a trabalhar no escritório, advogado, com OAB, tudo certinho. E meu pai queria que eu aprendesse com ele. E eu comecei a ficar naquele momento no escritório. Mas eu ficava no quê? Na parte do administrativo, porque eu não tinha OAB. Então eu ficava ali aprendendo com ele realmente, participando das audiências. E eu comecei a ver que aquele universo fazia muito sentido. Que as pessoas que me procuravam, elas vinham com aflição, insegurança. A pessoa que procura um advogado é porque ele precisa de uma solução. E naquele momento, eu descobri, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Poder ajudar as pessoas de uma forma diferente. Exatamente. Solucionando os problemas delas. Ou tentando, pelo menos, porque o advogado nunca pode garantir o êxito. Sim. E aí eu fui ficando no escritório. Em 2022, o Kleber conhece o meu primo, que é o Dr. Lucas Ribeiro Batista, Sim. né, que faz parte da franquia Comodoro. Chegou pra mim e me deu uma notícia. Ó, te vira, vai tirar tua B, porque eu tô virando um empresário grande na área alimentícia. Não vou mais permanecer no escritório e você vai assumir. É contigo. É contigo.
Fui, fiz OAB, passei em Direito Civil, me descobri na área de Direito Civil, Que ano isso? 2022. 2022. E eu já dava aula para curso de Direito, pós-graduação em Direito, coordenadora geral de curso de Direito, mas eu não queria atuar na área. E aí eu me descobri nessa área. Falei, meu Deus, sou apaixonada. Porém, a vivência no escritório me levou para um outro ramo do direito. Passei pelo direito de família, passei pelo consumidor, passei pelo bancário, mas chegava o direito empresarial e o direito imobiliário, meus olhos brilhavam. Aonde que você se achou? Falou, é isso que eu quero. E deu a mudança, o start foi esse. Descobrir a área do direito. Hoje eu falo para todos os formandos em direito, os bacharéis, né, que vão tirar a OAB, que muito não amplo, sabem a né? área. Exato. Você tem que determinar a área que você quer atuar. Todo mundo que diz assim, eu faço tudo, eu sei tudo, não faz. Então quem faz tudo não faz nada. Até porque É acaba fato. não se especializando numa área específica, Verdade. né? É igual médico. Tem o generalista? Tem. Mas tem o especialista. Exatamente. E eu descobri que na área de direito imobiliário quase não tem especialista. Porque é uma área burocrática. Envolve direito administrativo muitas vezes. Tem procedimentos muito complexos para regularizar um imóvel. E eu me apaixonei pela complexidade. Fui me aprimorando nessa área. 2022 o escritório estava com 60 clientes. 2023 com 120. Olha, bacana. 2024 600. 2025 3 mil e poucos clientes. Hoje em 2026 4 mil clientes. Espetacular, hein? 90% direito imobiliário. E É a qual, nossa e qual seria a receita desse sucesso, esse engajamento na área? O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é o diferencial? A gente sabe que é isso que você falou, eu acredito, né? Que é rendimento, essa coisa diferente. Mas seria o próprio cliente, indicação? Então vamos Já lá. fez serviço com você, indica outros. Eu digo assim que eu não comecei do zero, sabe, Kleber? Como eu fui professora universitária, eu já tinha um nome. Sim. Então eu já tinha uma carreira. Foi construindo, né? Exato. E aí muitos clientes vieram por meio das indicações dos alunos. Então era ex-aluno, pai de aluno, que estudou comigo, um indicava, outro indicava, e assim foi crescendo o número de clientes no escritório. E problema todo mundo tem, né? Exato, exato. Quem não Porque tem? nós trabalhamos com problema. Se nós parar um pouquinho Exato. agora, nós Né? vamos agora. Já, não, pensa muito. Não, pessoal, já tem um problema aqui já. Nem pensa Boa. muito. Então, a fórmula que eu achei foi que você tem que tratar todas as pessoas de uma forma única. Cada caso é um caso no Até direito. porque são situações totalmente individual, né? Cada Exato, situação é uma situação. exato. E o processo também não vai seguir sempre o mesmo rito, né? Exato. E assim, como eu falei, 2022 foi o start pra realmente eu ver que eu era uma advogada. Né? Tudo Pra meu você pai ter essa falou. confiança que você precisava. Falar, bom, Exato. hoje eu sei que eu posso atuar. Exato. Eu tenho esse preparo. E 2023, 2024, eu ainda estava nas faculdades, eu dei aula na PUC Paraná também, na pós-graduação, na Uniandrade. Então eu dei aula em muitos lugares. Certo. Eu cheguei em 2024, para todos os meus amigos, professores e coordenadores, falei, gente, eu não vou atuar mais na área, só em alguns casos específicos, Certo. mas eu vou me doar pro direito. E é isso, a fórmula do sucesso é essa, é a doação. Dedicação, né? É a dedicação, exatamente isso. Quem não se dedica, não tá participando do teu negócio, né? Ser um Exatamente. empreendedor, é você ser dedicado àquilo que E é você uma faz. disciplina, né? Uma prática diária Exato. leva à perfeição, né? A dedicação leva o sucesso. Exatamente. Exato. Claro que você tem que ter limite. Né? O Kleber já sabe, o Val tá sabendo agora, o pessoal aí de casa que me acompanha Senão nas se redes perde sociais. na curva, né? Exato. Sabem que eu passei por um momento difícil de saúde. E quando deu esse momento que eu realmente tive esse problema de saúde, foi um momento que eu vi assim, poxa vida, eu tô no automático. Eu tô só trabalhando 24 horas e perdendo qualidade. Porque quem trabalha também só o tempo inteiro começa a ficar realmente no modo automático. Verdade. Exatamente. Não pode perder a qualidade. O trabalho tem que ser feito com qualidade. Ética, profissional. Porque eu conheço muito profissional que não leva a sério, que só tá trabalhando pelo dinheiro. Se você só trabalha pelo dinheiro, também o dinheiro é importante? Claro que é. Com Eu gosto certeza. muito de dinheiro, quem que não gosta? Todos nós. Exato. Mas se você não se dedicar àquilo que você faz, mas com uma limitação, Saber pra que nós ganhamos o dinheiro objetivo. e o propósito disso, né? exato. E foi por isso que eu parei no direito imobiliário. Quando eu comecei a atuar nessa área, eu via muito problema com imóvel e pessoas que compravam imóveis, né, que é a nossa temática de hoje. Qual que é o maior erro na hora da compra de um imóvel, de investir em um imóvel? Aham. Compravam por impulso. Compra de qualquer jeito. Ah, é um Exato. bom negócio. Vai lá e pum, compra. E aí começaram a chegar vários casos no escritório. Ah, eu comprei de um terceiro, não sabia de quem realmente era o proprietário. Traz a escritura, chega lá com contrato, né? Nem Contrato escritura. de compra e venda de gaveta, que não tem validade. E aí, como que você vai regularizar um imóvel desse? Qual é o trabalho a ser feito? Aí a gente vai atrás, a gente começa, faz uma linha. Lá de trás, a primeira matrícula, que a gente chama de matrícula mãe. Aham. É toda uma estruturação ali. Exato. Até descobrir realmente de quem era de fato a propriedade e se essa pessoa pode regularizar esse imóvel. A mesma coisa no inventário. Famílias que deixam o inventário por muitos anos esquecido e aí não sabem como resolver, como partilhar. Ah, tem um herdeiro que mora há muito tempo, não quer sair, não quer partilhar. Como que funciona pra tirar? Vai dividir, não vai? E foi nesses casos específicos que eu comecei a atuar. Eu me descobri nessa área. Comecei também a investir na área de direito imobiliário, né? Também adquirindo imóveis. Hoje eu tenho mais de 8 imóveis meus que foram adquiridos de 2022 pra cá. Olha que bacana. hein? Então, o meu patrimônio, eu digo, eu estava como professora, meu patrimônio era de 260 mil lá atrás. Em 3, 4 anos, meu patrimônio 20 vezes mais do que eu tinha no início. Por quê? Investir em imóvel. O imóvel é a chave, Exatamente. mas você tem que saber investir. Saber investir em qual Exato, imóvel e exato. também saber fazer um negócio que seja um negócio seguro, né? É. Exato. Porque hoje até o nosso tema é esse, né? Segurança no setor imobiliário e saber como você Perfeito. pode comprar, fazer um bom negócio e nem tudo que reluz pode ser ouro, né? Porque Perfeito. às vezes a pessoa acaba caindo numa fria. Exato. Né? O que Doutor, eu quero fazer uma pergunta, Kleber, à doutora Aline. A parte ideal. Tem como fazer escritura? Tem, mas é um assentamento no registro de imóveis. Não é uma escritura única. Então a gente leva isso muito adiante quando chega um herdeiro e diz, não, mas eu quero separar meu imóvel. Eu quero, eles dizem, extinção de condomínio, vamos extinguir, cada um com o seu. Você pode ter um imóvel, uma matrícula única, mas cada um com a sua parte ideal. É um assentamento na matrícula.
Ah, tá. Você também A matrícula, ela não muda, é uma só. É uma só É com uma acabamento. só. Perfeito. E assim também que a gente faz desmembramento, muitas Seria vezes. uma de propriedades. fração dentro de uma área, então. Exato, perfeito. Legal. Perfeito. Eu trabalho muito na região do Umbará. Tem pessoal do Umbará Conheço. assistindo. Ô, Meus pessoal. clientes amados. Alô, Bobato, Ô. meu amigo. O pessoal do Umbará, Pinheirinho, São José dos Pinhais, né? Isso é Araucária. muito comum em regiões de áreas rurais. Rurais. Que Não, acaba... eu só perguntei diretamente, especificamente essa pergunta, porque eu comprei uma parte ideal ali no Olha sítio só, cercado. tá virando cliente. Ali no sítio cercado eu comprei. E Atua no sítio cercado. aí, ó, tá vendo? Ó? E eu comprei, o senhor tirou uma parte ideal, né? Me vendeu, fomos no cartório, fizemos tal. Aí pra futuramente ele falou, não, você consegue. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta, já, Perfeito. já preocupado. Já tá vendo lá na frente. Depois eu vou passar no escritório, tá? Pra gente conversar. Passarei com certeza, doutora, sem sombra de dúvida. Viu? Já foi conversando, já vai acender uma luzinha. Né? Exato. Deixa eu ver. Exato. E é isso que se passa também pro nosso, aqui, os seguidores, né? O pessoal que tá nos nosso público, hein? vendo aqui ao vivo. Porque hoje todo mundo tem um negócio, fez um negócio, precisa resolver e às vezes acaba protelando, né? Perfeito. Deixa uma documentação que podia estar regular hoje, amanhã já tá apto pra vender, né? Exato. Então quer dizer, todo um processo. Às vezes daqui um pouco não vai vender hoje, mas amanhã resolve vender. Se não tiver totalmente regularizado, acaba perdendo um bom negócio. Perfeito. Tanto é que, assim, voltando nas áreas do Umbará. Essa semana eu peguei uma área de 40 lotes pra regularizar. É uma família inteira Olha só. que nunca regularizou os imóveis. O que acontece quando você não regulariza? Quem não regulariza não é dono, Fato. porque só tem a posse. Propriedade é quem registra. Aí é que tá. Eles chegaram pra mim e falaram, e agora? É um terreno muito grande, como é que a gente vai fazer, doutora? Porque assim, era do tataravô, que passou pro bisavô, que passou pro Olha avô, só. e aí... agora tá pros bisnetos. Bisnetos, exatamente. E o pessoal Netos, não fez a netos. documentação, Ninguém. deixou isso separado. Como regulariza? Não. A ação adequada pra uma regularização desse porte é a ação da uso capião. E aí vem um mito. O Val fica esperto e o Kleber, Opa, porque eu eu- vou falar do mito. Atenção, pessoal que tá nos O pessoal acompanhando. que tá ó. acompanhando. Olha aí, é o mito, a pegadinha. Exato, a pegadinha. Porque todo mundo que ouve falar de uso capião, eu escuto muito isso. É coisa de bandido, vagabundo, invadiu terra, tá querendo pegar pra si. Negativo. São situações diferentes. Perfeito, Kleber. A uso capião nada mais é que um procedimento jurídico para regularizar um imóvel que foi conquistado de boa fé. Tem um título justo, tem posse mansa e pacífica, ou seja, o antigo proprietário sabia que aquela pessoa estava adquirindo aquele imóvel. Quando uma pessoa, ela invade um terreno, a gente diz que essa posse é precária, é violenta, é clandestina. O direito, na uso capião, não aceita o que é clandestino, o que é ilícito. Tem algumas formas de regularizar terrenos ilícitos? Tem. Mas quando são de grandes comunidades, que já estão há muitos anos naquela propriedade, que aquele proprietário nunca foi atrás. Sabe aquele terreno esquecido? Certo. Que nunca ninguém apareceu? Tudo bem. Mas a uso capião, de fato, é para regularizar imóvel, que é o exemplo que eu acabei de dar. Umbará. Certo. Passou de tataravô, bisavô, avô, tudo de posse. Né? Como todo mundo falava, né? Só no boca a boca. Só no boca- no fio do ali, bigode. E hoje ficou desatualizado e precisa dessa atualização no documento, né? Fazer. Vem o IPTU errado, porque daí, assim, tem alguns que estão pagando muito mais do que a área vale. Olha só. É preciso regularizar. A uso capião é uma maneira. Mas existe também a adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? Comprei um imóvel do Kleber aqui. Mas o Kleber se arrependeu ao longo do tempo. E ele esqueceu do registro, eu também, deixei quieto, não fui mais atrás. E chegou um momento que, opa, eu quero de volta. Ou eu quero desfazer o negócio. Ou tem algum empecilho que não tá dando certo a transferência. Certo. Eu, Priscila, posso ingressar com uma ação de adjudicação compulsória, que vai fazer com que o Kleber transfira para mim esse imóvel. Então, são várias ações de regularização de imóveis. A uso capião. A gente tem uso capião de 2 anos. Ué, mas o uso capião não é de 15, de 10, de Sim. 5? Tem de 2. Quando? Uma mulher se separou, o homem se separou da mulher e teve o abandono de lar. Ficou um só naquele imóvel. Passaram-se 2 anos. Eu posso entrar com o uso capião familiar para regularizar esse imóvel. Para aquele que tá ali cuidando como se dono fosse. Olha só, gente. Por isso a importância de ter essa especialidade, né? Porque às Perfeito. vezes, dependendo da situação, a pessoa não sabe como entrar, entra com um processo que vai demorar mais, Exato. né? Ou às vezes de maneira equivocada também, que vai prejudicar o E a população não tem essas informações, senão procurar um advogado especialista na causa. Perfeito. Não é Porque verdade? assim, é caro, doutora. Um serviço desse é caro, porque a maioria vem com essa pergunta. É caro um serviço jurídico desse porte? O que eu falo sempre, né? O advogado, ele tem que levar como princípio a base legal, a tabela da ordem, da OAB, que diz qual que é o piso ético. Abaixo do piso Existe ético, uma precificação em cima de cada serviço praticado? Existe. Uma base, assim? existe uma base, claro. Legal. Então é importante Pode que... cobrar menos. Não, não pode cobrar menos. Exatamente. Mas aí é de acordo com a complexidade e o estudo. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente bate de frente com questões... o cliente muito fala disso. Por que eu tenho que pagar consulta? Ué, porque eu tenho que estudar teu caso. É igual médico, Exato. Exatamente. né? Não tem como eu não te cobrar uma consulta, porque eu vou estudar o teu caso. Ah, mas e por que vocês cobram hora técnica? Por que tem que pagar esse valor tão alto? Porque é o preço do serviço. Exatamente. E mais, um outro mito. E isso é muito importante. Tem que tirar da cabeça isso de que advogado bom é advogado que ganha ação. Ó, quem tá assistindo, é muito bom ficar alerta sobre isso. Atenção, pessoal. Advogado nenhum ganha ação, gente. Nenhum. O trabalho do advogado é de meio. Nós somos instrumentos para levar o procedimento até o juiz, até o tribunal. Quem é competente, o julgador, não é o advogado. Eu Exatamente. não posso garantir isso pro meu cliente. O Kleber vai chegar, o Val vai chegar, né? O Val lá com a situação dele imobiliária. Doutor, é causa ganha? Eu não tenho como saber se é Quem causa sabe é ganha. o juiz. Eu vou fazer o teu procedimento. Você vai pagar pelo serviço prestado. Porque a gente escuta muito isso como advogado. Sim. Ah, mas não acabou a ação, como é que eu vou pagar? Mas você está pagando pelo serviço que está sendo prestado, não pelo êxito da ação. A gente escuta muito isso. Exatamente. Muito.
Isso aí demanda muito também, é lógico, do próprio cliente, né? Porque tem situações que vocês, como advogado, vai ouvir uma situação, mas na hora da formalização, tudo, às vezes não vai, também algumas coisas não condiz com o que foi informado. Então, isso aí também envolve essa Perfeito. questão, né? Isso que o Kleber falou é muito importante. Eu tenho ações que não tem como entrar com ação. Muitas vezes Esse acha que o tipo de advogado é verdade. mágico, né? Então, o advogado faz a parte, vai Exato. fazer tudo dentro do que Da lei. for apresentado, né, pra vocês. Uso capião. Eu tenho muitos casos de gente que aluga casa, vem atrás do escritório e diz assim, doutor, eu posso entrar com uso capião? Eu tô lá 10 anos Gente, alugando o imóvel. olha só. Mas é claro que não. Você não tá em cima do imóvel. Exato. Você não é o que tem a Imagina um posse, você inquilino. tá locando. O cara paga aluguel pra você no teu sobrado, Exato. porque ele quer tomar Não, mas Gente, o tem inquilino, bastante. o inquilino pode fazer isso, doutora? O pedido dele, ele até pode Tudo dizer que pode, não mas tem se vai ser direito. aceito é outra coisa. Mas Aham. assim, eu como advogada, com a minha responsabilidade ética, tem que ser claro pro meu cliente. Não cabe uso capião no teu caso. Você não tem como regularizar um imóvel desse, porque você é um inquilino, né? A uso capião não é pra isso. Correto? E aí a justiça, ela aceita que possa ingressar com a demanda, né? Exato, pode. Mas... Só que, é lógico, não vai prosperar, né? Porque já Perfeito. começa de uma forma equivocada. Isso aí não seria necessário, de repente, ter um filtro em algum aspecto no judiciário, até pra diminuir um pouco dessas gargalos que existe hoje? Porque o direito, né? É o direito, né? É o direito de entrar com a ação. Exatamente. Cabe ao advogado ali filtrar. É isso que eu sempre falo. O bom advogado, ele não pensa no dinheiro somente. Aí é que tá. Porque se for pensar só no dinheiro, eu vou pegar tudo que é ação sem saber o limite das coisas que eu tô entrando. Não é assim que funciona. Exatamente. Eu preciso saber o que é válido, o que é lícito, o que eu posso entrar, qual demanda é cabível. Eu não posso enganar uma pessoa dizendo, ó, ok, vamos entrar com a tua ação. Vai dar Exatamente. certo. Não é assim que funciona. E até voltando lá atrás, quando eu falei que quando eu tirasse a OAB, realmente o João Paulo falava, o Daniel Gaiotto falava que eu ia mudar de área, foi o start principal. O início na advocacia, o trabalho na advocacia. Mesmo quando eu estava iniciando, aprendendo com o Dr. Lucas Ribeiro, Certo. foi o que deu o start para que eu visse um futuro ali e áreas distintas do direito que não tinham quase profissionais. E que você tem que gostar do que você faz. De novo, direito imobiliário, o advogado ele tem que gostar, porque ele é muito burocrático. O inventário, muito burocrático. É muito complexo, né? Tem várias situações Exato. e às vezes situações que é comum. Por exemplo, Perfeito. você vai pra uma área de litoral. É comum o pessoal ter contrato de gaveta. Nossa, de posse. Mas aos aí montes. existe casos e casos, né? Então, por isso que é importante uma consultoria, né? Saber quais casos eu Exato. posso ter uma segurança de comprar e quais casos não. E a doutora, com essa, você veio para esse meio também, porque você tinha, igual você falou no início, tinha aquela sede de justiça, de fazer a justiça. Perfeito. É um fato, deixa eu trazer. Eu vou sempre trazendo fato. Olha, hoje veio a calhar, deixou de bola. Onde eu moro é um condomínio aqui em divide Curitiba com Campo Vamos Largo. cobrar do Val depois, Não é vamos meu. Gente, não é meu. A gente mora lá. Minha esposa trabalha há 35 anos com esse pessoal lá. Só que aconteceu um caso, é até pra você que tem e possa cometer esse erro. O que aconteceu? Ele comprou a chácara, pagava um imposto rural. Só que. ITR. Isso, só o que aconteceu? Ele, um certo tempo, usou lá para fazer uns eventos, aí depois, tô cansado, não quero mais evento. Construiu várias casas e locou para estacionamento de motorhome. O que aconteceu? O que a prefeitura chegou aqui agora? Falou, epa, mas você tá pagando um imposto? Peraí, isso aqui já tá urbano. Já identificou como um terreno comercial, né? Como urbano. Um imposto que ele estava pagando como rural, a prefeitura chegou lá e falou, não, isso aqui não é rural, tem mais de 20 casas Olha aqui só. dentro. E agora tá nessa demanda que eu acho que ele vai ter que pagar como se fosse área urbana, um Sim. imposto urbano. E aí, como que faz? Eles vão cobrar a partir do momento que eles identificou. gerador, Por exato. exemplo, a partir do momento que a prefeitura identificou que não é mais urbano, vai ser a dívida dali pra frente. Dali pra frente, porque daí começa Legal. o fato gerador, né? A Aham. parte tributária sempre é a partir do momento que inicia, né? Que incide aquele tributo. Legal. E isso acontece com o quê? IPVA, IPTU e assim por diante, diversos impostos. Sim. Só que assim, um olhar que tem que ter. Por que o advogado tem que ser especialista na área? Eu escuto muito de cliente que vem no escritório e diz assim, doutora, porque eu iniciei um processo lá atrás, foi arquivado, não deu certo, não acredito na usucapião, por exemplo. Mas por que não acredita na usucapião? Porque ela foi feita da forma errada. Quando você vai usucapiar um imóvel, ou quando você vai regularizar um imóvel, seja qual for o instrumento jurídico, você tem que olhar para o zoneamento urbano. É rural? Não é rural? Qual é o tipo de residência, comércio que pode ter naquela região? Porque cada cidade tem seu zoneamento urbano. Exatamente. Como que você vai começar uma regularização sem conhecer o zoneamento urbano da cidade que está inserido o imóvel? Então tem vários Então, quer detalhes. dizer, se começar errado, vai ter tudo Vai pra- terminar pra errado. Vai prosperar, começar errado. Vai começar errado, vai terminar errado. Exatamente. E qual a Né? dica que você daria pro pessoal que quer comprar um imóvel, não tem todo esse conhecimento? Claro. Vamos lá, Kleber. São vários Voltando. fatores, porque você fala de imóvel, Vários. tem imóvel praia, tem imóvel rural, tem imóvel na cidade. E assim, sempre pode estar dentro de um contexto desse que a gente falou, né? Perfeito. Eu vou falar de 3 fatores. Ou seja, 3 compradores de imóveis que eu já caracterizei. Isso é um estudo meu, próprio, tá? Certo. Existem 3 tipos de compradores de imóveis. O comprador que sonha com a casa própria. Ou seja, aquele cara que ele não quer pra investir um imóvel, Sim. mas é o sonho de ter a sua casa. Esse cara é o cara que mais erra. Gente, é o Ah, cara é? que mais comete erro. Vixe. Por quê? Envolve emoção junto. É a emoção. A emoção do momento de entrar num financiamento, um financiamento que ele não vai poder pagar futuramente. Eu conheço vários casos, eu tenho vários casos no escritório de nulidade de negócio jurídico, porque a pessoa não pode pagar ao balão que tem durante o início da obra, do final da obra, compra na planta, não faz o planejamento adequado, fica morando de aluguel e não consegue pagar a parcela ao mesmo tempo do imóvel. Isso é um grande erro. Ou, o pior deles, essa semana chegou no escritório um caso assim que eu me emocionei com o caso. Um senhorzinho, analfabeto, 72 anos, chegou pra mim e falou assim, doutora, eu sonhava em ter minha casa. Eu sempre sonhei em ter uma casa. E eu achei uma casa na região metropolitana de Curitiba, Fazenda Rio Grande. E eu fui até lá, vi a casa, gostei. O rapaz disse, 30 mil de entrada e o resto você parcela em milão por mês.
Eu comprei a casa, eu me mudei pra casa. Porém, agora apareceu uma pessoa batendo no meu portão, dizendo que é o proprietário. Olha que coisas. É verdade Terrível, isso, doutora? O que tá acontecendo? Gente, ele não tinha escritura do imóvel, ele não tinha nada de documento do imóvel, ele fez um contrato de gaveta com um estranho. Um terceiro. E esse terceiro já tinha invadido esse imóvel e revendeu esse imóvel. Nossa. Então nós fomos atrás da documentação pra verificar e aí a gente viu que realmente tinha uma reintegração de posse sobre esse imóvel. Ou seja, dá pra regularizar pra esse senhor? Não dá. O que pode ser feito é ele ser indenizado por aquele que lesou ele, porque ele é o terceiro de boa-fé, é o adquirente de boa-fé. Ele não comprou Exatamente. com malícia, ele foi enganado. Quando acontece uma situação dessa, é isso que eu tô falando. A vontade, a emoção envolvida numa compra de um imóvel é perigosíssima. Porque você pode se aventurar sem saber qual que é a dica. Você quer comprar um imóvel? Procure um advogado especializado em direito imobiliário. Por quê? Porque esse advogado vai procurar se tem registro, se tem matrícula, se tem processo sobre o imóvel, se tem uma reintegração de posse. Tem uma reintegração de posse, cai fora. É problema, Exatamente. né? Segundo comprador, tipo de comprador, perfil de comprador. O cara que só quer pra investir. Ele não quer que dê lucro. Ele pensa lá na frente. Eu vou comprar imóveis porque estão valorizando. Só que esse cara também, muitas vezes, pela vontade de adquirir cada vez mais patrimônio, ele não olha o que ele tá comprando. Eu tive um caso que um rapaz comprou terras no norte do Paraná. Pagou 2,5 milhões à vista. Mas as terras eram do quê? Da administração pública. Olha, Gente. cada caso, hein? A administração E aí, pública não como que cabe faz? no O pessoal campeão. falsificou Não a autoriza. documentação pra vender pra ele? O que aconteceu? Oi, Kleber, desculpa. Como que ele adquiriu essa propriedade? Comprou com documentação falsa? Falsa. Terceiros que dizem que ter posse, passam a perna na pessoa, porque eles enganam, dizem, eu tenho, moro aqui 10 anos, 15 anos e tal, você vai conseguir usufruir depois, regularizar. Só que não existe nada disso. Por quê? Porque se você vai comprar um imóvel, você tem que puxar toda a documentação lá atrás. É o que eu falei, Exatamente. tudo vem da matrícula mãe. É uma linha do tempo. É onde que vai aparecer tudo ali, né? Se tem Perfeito. processo, se não tem processo, se tem uma dívida. O verdadeiro se tem a dívida. dono. O verdadeiro dono. A administração pública jamais vai conseguir adquirir um terreno da administração pública. Então, na hora ele viu que perdeu o dinheiro. Aí é que tá. E tem o terceiro perfil. O perfil que é o cara que quer patrimônio mais investimento ao mesmo tempo. Porque esse investimento que ele tá fazendo é fruto, que volte pra ele. Eu tenho esse perfil. Eu compro imóvel, mas eu não quero que esse imóvel fique parado, me Certo. dando prejuízo, eu pagando IPTU. Eu quero que ele me dê lucro. Então é o balanço. Você vê quanto vale o imóvel, quanto você vai pagar numa reforma e quanto Exatamente. você vai tirar com ele. É um negócio, né? É um Você vai negócio, ter uma exatamente. margem ali. Tanto é que eu gosto tanto do direito imobiliário que acabamos montando uma imobiliária. Por quê? Era muito imóvel que a gente tinha de conhecimento, vizinhos, parentes, familiares, clientes, né? Alguns eu fui adquirindo ao longo do tempo. Como eu falei, o meu patrimônio de 2022 até hoje, 20 vezes mais do que eu comecei. Por quê? Porque imóvel é É um investimento. negócio interessante, né? Porque é algo que Exato. sempre tá. Só não pode começar Nunca errado. para, mas é aquilo. Que vai dar Tem que ter errado no final. tem que ter uma cautela, um cuidado. Perfeito. Porque é um ambiente perigoso, né? Essa parte imobiliária é um ambiente que tem que ter uma estruturação, uma consultoria para não cair em golpe. Porque Exato. o Brasil é muito comum, tem muitas quadrilhas ainda que vendem, já fazem isso. Picaretas, né? Então eu digo o seguinte, eles Exato. estão já ali justamente para atrair essas pessoas. Esse público que você falou, aquele público que sonha com a casa própria. Humilde. Aí eles fazem um anúncio fake, né? Muitas vezes vende algo que tá ali só pegar uma foto e Inocente, fizeram uma né? Igual collab, o né? senhorzinho que a doutora Acontece muito citou. também que a gente vê reclamações, que eu acho que já deve ter tido essas demandas no seu escritório, de o pessoal dá uma entrada, daí chega lá, era uma foto. Então, assim, um anúncio muito abaixo do mercado, Sim. pessoa sem conhecimento, olha pro preço, ó, bom negócio. Vou lá, já quer garantir, dá um sinal do negócio. Aí vai ver, acabou, já não tem mais contato com ninguém. Consórcio. 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 Tem muito, hoje ainda passou, né? Inclusive nos meios de comunicação, o golpe do consórcio. Ah, mas se você der uma entrada X, amanhã já vai sair a carta contemplada para você comprar esse imóvel Sacanagem, específico. Não existe o imóvel, não existe a carta, simplesmente é um golpe. Eu tenho vários casos no escritório. Como eu tenho casos de golpe de banco, de golpe do falso advogado agora, isso eu tenho orientado muito meus clientes. Toma cuidado. Pensa Exatamente. que tem um número fixo do escritório. Você vai pegar, eu trabalho com um grupo de WhatsApp com meus clientes, né? Cada um tem seu grupo específico da sua ação. Nunca, jamais a gente vai entrar no teu privado, falar com você e pedir dinheiro. Nunca uma ação que você ganhou, você vai precisar depositar uma quantia para você receber. Não, de forma alguma. Mas eles pegam os mais humildes. Aqueles que realmente acreditam que ganharam ação e que realmente vão ter que pagar por aquilo para poder receber. Não, gente, de maneira nenhuma. Então tem que tomar cuidado. O que mais tem hoje é golpe. E no ramo imobiliário, muito. Cuidado com imobiliárias. Você tem que conhecer a imobiliária. Quer saber se está exatamente, fazendo um negócio jurídico adequado? Olha o CNPJ, pede para um advogado olhar para você se essa empresa ela é realmente válida, se não tem vários processos contra ela. Se Exatamente. você está fazendo um negócio jurídico, ele vai ser bom para você. Né? Então tem vários fatores. Pra ter aí, essa né? garantia na negociação, né? Perfeito. O Porque- consórcio em si é bom, né? Só que essas quadrilhas acabam migrando, oferecendo o que não existe. Perfeito. Então, assim, o plano de consórcio em si é muito bom, né? Eu já tive vários consórcios, muito bom. Então, assim, agora eles prometem o que não tem. Então, assim, estão Exato. falando que já tem algo contemplado, que já tem algo pronto. E o consórcio não é assim, né? Porque o financiamento você vai ali, faz a tua análise de crédito, Uhum. aprova ou não aprova. O consórcio não, você vai fazer o consórcio. Então, assim, você vai dar um lance, vai estar concorrendo com vários outros consorciados que também estão dando lance. Exato. Então, não tem como dar uma garantia que vai ter a tua contemplação. É, o consórcio E aí, sério, onde é que eles sim. dão essa garantia, né? Não, já tá contemplado, ou já tem a contemplação aqui, e aí você vai lá e. Não, pô, é vantagem. Comparado a um financiamento, é vantagem. Mas daí quando vê, é golpe. Não né? existe, Dá, exatamente. dá essa entrada e perde essa entrada. É, hoje em Curitiba foram presos 25 pessoas. Foi em nesse Curitiba golpe. que foram Foi presos? Curitiba. 25 Olha só. pessoas dando golpe do consórcio. Gente, E é o sonho da casa própria, novamente, eu vou falar. O erro no direito imobiliário acontece, né? Quando acontece na aquisição, pela emoção novamente. Exatamente. Se empolga com o corretor, outro erro grande, porque hoje eu tenho corretores que trabalham junto comigo, que são colaboradores na imobiliária. E eu falo pra eles, vocês não venham me vender pela emoção.
Exatamente. Tem que ter a parte racional do negócio. Vocês estão fazendo um negócio, gente. Fazer um planejamento, né? Exato. Porque hoje aquilo, vai aqui, ali e tal, daí a pessoa vende pouco, já não dá. Então, E o acaba corretor, tendo- ele quer ganhar. E ele quer ganhar o mais rápido possível. Porque ele vive sobre comissão. Aham. E muitas vezes ele não olha que aquela pessoa que é humilde, ali ela não tem condições de arcar depois com aquilo que ele tá assinando ali. Então tem que ser um estudo. Não pode ser feito de qualquer maneira, né? Não é todos os vendedores que vai ter aquele profissionalismo de fazer uma consultoria e falar, bom, eu tenho que atender o cliente, mas eu tenho que colocar uma parcela que seja, uma parcela Perfeito. confortável para ele pagar e também ter esse cliente sempre. Mas tem uns que não, vai querer ver o número, né? Falar, o Val mais um, preciso bater minha meta. Perfeito. Vou derrubar esse baiano aqui, eu vou pegar esse Perfeito. E isso acontece muito. Então são casos e casos e eu acho que o diferencial é esse, né? Quando você traz um profissionalismo com responsabilidade, seja em qualquer área, vai prosperar, né? Porque o cliente também nota isso, né? Que você não tá só vendendo, mas também tá tendo uma responsabilidade com o negócio. Isso Exato. é muito importante. Então, e outra coisa, valorize os bons negociantes, né? Valorize uma boa consultoria, porque hoje eu digo o seguinte, o ser humano tem que ser mais grato, né? Porque Perfeito. acaba sendo assim, você faz um baita trabalho, a pessoa ali, não, eu vou ali porque o cara fez um desconto, coisa. Bom, preço não é tudo, né? Exato. Fala o valor, preço que você tá Barato é pagando, caro, o valor que você tá levando pra tua casa. Agora, às vezes a pessoa acaba caindo nessas frias. Por quê? Justamente fazendo negócio com gente que não conhece e com algo que, viu, tá muito além, que não existe. Na Exato. verdade, não existe. Tem coisa que a pessoa faz um anúncio de um carro que custa 100 mil reais, né? A área automotiva. O cara vendendo por 50, como que vai vender um carro desse por 50? Então, quando tá muito fácil o negócio, desconfie, né? Perfeito. E isso acontece com empresários também, tá? Não é só com os humildes. Sim, no geral, né? No geral. Porque eu advogo para vários empresários e eu tenho vários que compram um terreno sem analisar se aquele terreno ele vai poder construir, se ele vai poder fazer a fábrica dele ali, se tem licença ambiental, se não tem licença, se ele pode tirar essa licença, é um outro problema. Também, o empresário que ele não mede a consequência, ele quer rápido, que tudo Exatamente. se mova rapidamente, que a empresa cresça rapidamente, sem fazer um plano estratégico. E aí é onde que às vezes atrasa. Porque o cara Exato. é cultural do brasileiro, né? O Exato. brasileiro fala, depois vamos lá que faz, e daí vai, quando vê, tá com um monte de problema, né? Eu Coisa tenho um que poderia- empresário que comprou uma área de 12 milhões e meio e ele não consegue regularizar para construir a fábrica. Nossa. E aí agora? Fica parado esse capital, engessado. Ele vai ter que revender esse terreno, né? Vender para outra empresa que possa atuar no ramo e que não vai utilizar a área ambiental e ele construir um novo terreno. Imaginou que Não situação- existe possibilidade ali de construção de uma fábrica inteira naquele terreno. Que compra errada, né? Exato. Então tudo isso tem que ser levado ao Poderia ser tratamento. evitado, né? Se tivesse feito Poderia. uma consultoria, É a consultoria. tivesse já pegado a informação correta, né? Perfeito. Porque ali a pessoa que é especialista, ele já sabe onde que vai, na prefeitura, nos órgãos que tem que ser puxado todas as informações. E a pessoa quando vai comprar, não, pega ali do vendedor, não, acho que tá com tudo. E muitas vezes tá com documento desatualizado, informação que não é correta. Isso não acontece só em território rural, tá? Isso acontece nas cidades com grandes edifícios, por exemplo. Certo. Eu peguei um caso de um edifício que ele não tem a licença adequada ainda para estar a construção. E ele já começou a construção, sem a devida licença. E aí, como que Mas faz? as pessoas que compraram descobriram. Nossa. Todos estão entrando com ações de nulidade no negócio jurídico, porque elas se sentem lesadas. Quando vai sair essa licença, ninguém sabe. E Quando se vai vai liberar, sair? e se vai sair? Quer dizer, o risco, né, do negócio. Então, quem está vendendo tem uma grande responsabilidade. Então, é um corretor de imóveis, é uma imobiliária, mas eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque eu, como advogada, para mim só vem um problema. Exatamente. Depois para resolver, depois que o negócio já foi feito. Então, as pessoas têm que começar a pensar de uma forma diferente, tá? Que é, se eu vou fazer um negócio jurídico, eu não posso primeiro fazer um negócio para depois procurar o advogado. Eu preciso primeiro procurar o advogado que seja especializado na área para poder verificar se eu tô fazendo certo. Aí eu não vou ter nulidade. Aí eu não vou ter problema. Exatamente. Agora, depois que o problema já aconteceu, você vai procurar ajuda, aí fica muito mais difícil, né? Mas claro, né? complica. Advogado gosta de problema, então eu não posso reclamar. Aproveitando, deixa eu mandar uma boa noite ao nosso querido Diego Henrique. Ele tá perguntando o escritório da doutora Aline. Pode chamar Aline, né? Porque Pode. A maioria das pessoas me conhece como Aline. Seguir ela nas redes fica, sociais. fica localizado onde? Curitiba ou São José? Curitiba. Curitiba. Pinheirinho. Aí eu, pertinho, ó, eu tenho minha casinha lá, se cercado. Que maravilha. Esse é o Giro 360, nós estamos aqui no oferecimento da Amorim Motors. Você tem um sonho? Nós temos o seu carro. Onde fica a Amorim Motors, meu querido Amorim? Amorim Motors, muito fácil, muito prático. Estamos situados na Rua Visconde do Rio Branco, número 2657, bem no coração de São José dos Pinhais. Vamos fazer até uma propaganda do Mercado Mufato, atrás do Mercado Mufato. Muito prático. Viu? Mais de 100 opções do estoque, hein? Se você quer comprar um carro, vai sair, vai realizar o seu sonho com toda certeza. Fale com os nossos consultores e garanta já o seu veículo. E o pessoal tá super interessado com... Rendeu o pessoal falando comigo aqui esse papo de imóvel. Mas é o tal negócio, né? De repente, você não tá comprando uma casa, é realizando um sonho. Perfeito. Não é verdade? Outra situação bastante assim, que eu acho que tem bastante demanda, é a questão do inventário, né? Nossa, essa é braba, hein? Inventário. Essa é braba. Inventário. Vamos lá, meninos. O que acontece? Inventário é um caso que, primeiro, que ele é dolorido. No início, ele é dolorido, porque a perda, o luto, Exatamente. você não quer ir mexer naquele imóvel, nos bens, porque tem o sentimento. Depois vem a segunda fase, as tretas. Eu digo, inventário é treta. Eu adoro uma treta. É mexer Eu adoro no... um inventário, né? Por quê? Porque os filhos, na maioria das vezes, tá, gente? Eu vou falar que 10% no meu escritório estão de acordo com o inventário, 90% não estão. Eu não aceito A dividir maioria com tem uma ele. divergência. Meu pai, ele nunca viu ver meu pai e minha mãe morreram sem assistência, só eu cuidava. Mas não é justo porque eu cuidava da propriedade e pagava IPTU.
Me desculpa, não tem isso. Todos são herdeiros iguais pela lei. É o quinhão hereditário que deve ser preservado. Isso aí não tem nada a ver, doutora. Nada. Hoje o que existem são algumas situações que o Tribunal de Justiça, STJ, inclusive, jurisprudência, já diz que aquele que está cuidando do imóvel, ele pode receber muitas vezes antes, antecipação daquele inventário, para poder custear inventário, custas de impostos e assim por diante. Ou Mas receber antes a parte dele. a parte dele. Não, exatamente. Não tem como ficar com o todo. Não existe. E testamento? E alguns acham que Né? tem o direito porque cuidava mais do pai, ou não. Exato. Acha que tem um direito ou da totalidade, ou, né? E a valia do Direito maior. testamento? Meu Deus. Testamento. Existe como anular testamento, mas é claro que existe. Existe? Porque assim, a gente vive anulando testamento. Eu falo, se você quer fazer uma doação pro teu filho, faça a doação legal. Respeite a lei e o que é um hereditário. Porque se você for fazer um testamento, os demais herdeiros vão poder anular esse testamento. E eu Isso tenho em vários quais casos. situações pode acontecer isso aí? Vamos lá, somos filhos do Kleber. Eu e o Val. Certo. O Kleber gosta mais do Val do que da Priscila. Então o Kleber vai lá e diz assim, não, eu vou deixar 2 imóveis a mais pro Val e um só pra Priscila. Tá tendo um desequilíbrio no que é hereditário, Sim. porque é de 50 a 50. Eu descubro o que aconteceu. Eu vou lá e vou pedir a nulidade desse testamento. Por quê? Porque feriu a lei. Eu tenho direito, eu sou filha. Quando que você pode dispor? Exemplo, o teu 50%, metade você pode. Até doar para uma instituição, fazer o que você entender. Mas o outro 50% vale para os filhos e viúvos, né? Viúva meieira, cônjuge. Certo. Tem uma linha sucessória. Então- Nem tudo é igual. Então hoje, vamos dizer assim, lógico, a gente tá, a família toda viva, graças a Deus, né? Mas assim, hoje já existe uma lei que blinda essas questões de patrimônio, né? Sim, existe. Então é onde que você não pode fazer o que você quer, vamos dizer Não, assim. a lei não permite. Você tem que... Não é hold, não? Não, isso aí é administrador. Adoro, né? Muito bom. adoro hold. Agora, É. viu, só na questão do inventário, pra gente não sair, Tá, só tá. vamos especificar aqui algumas situações. Tem algumas situações que é mais pacífica e mais prática. Perfeito. Quais situações seria essa? O Kleber ficou Vamos- preocupado, doutor. Eu Vamos falo conversar com ele lá no é uma escritório boa depois. dica pros nossos seguidores aqui, Boa. porque às vezes a pessoa, aconteceu a situação, precisa do inventário. Mas nem todos são turbulentos, né? Perfeito. Pode ter algumas situações mais pacíficas. Eu acredito que quais situações seriam essas? Quando são todos maiores? Como funciona isso aí? Na verdade, sim. 10%, como eu falei, eu já peguei 10% de inventários que não tem litígio. Por quê? Porque os herdeiros estão de acordo com a partilha. Certo. Isso já é algo que ajuda bastante. Tá Exato. tudo Então, certo. assim, não tem uma questão, é porque é menor de idade, que vai dar conflito, ou coisa do gênero. Não. O que dá conflito é a briga pelo patrimônio. Quem fica com o quê? Ou temos 3 casas, 4 casas, uma tem um valor muito maior, são 4 filhos. Mas não é justo que aquele fique com a casa de 1 milhão e os outros fiquem com a casa de 200 mil. E como que vai E o que esse fazer, equilíbrio? doutor? Venda. É? Venda para partilhar os bens de forma igualitária. E essa precificação, como que vai ser colocada nesse Tudo- imóvel que vai ser vendido? Tudo é feito pelo mercado imobiliário. Então, sempre 3 avaliações. O tribunal também pede um avaliador judicial para que faça essas avaliações adequadas. A gente não pode chegar e falar, não, vamos fazer dessa maneira, por conta própria, nós que somos advogados. Tudo precisa do quê? De perícia, de análise, de um estudo aprimorado do patrimônio. Quanto Exatamente. vale de fato? Tá? Então, o melhor dos mundos, para baratear o custo, seria todo mundo estar de acordo. Se não Perfeito. tiver, que entre num acordo. Exato. Porque senão o que vocês não sabem, o juiz vai pedir para outro decidir. E tem, Seja tem um coisa avaliador. pior. Então, quer dizer, um exemplo. Às vezes a pessoa pode já ter um consenso e falar, bom, esse imóvel vale X, nós sabemos que vale X, não precisa um terceiro falar para nós o que nós já sabemos. Perfeito. Então já chega no consenso, só faz a parte que tem que ser feita com a questão jurídica e judiciária. Agora, quando eles deixam pro juiz resolver, vai ser um pouco mais caro, né? Exato. E Pra daí, todos. assim, caro, tempo, inventário sempre é longo, judicial. Exatamente. Se todos estão no consenso, eu consigo fazer um inventário extrajudicial. Ah, E é? cartório, muito mais rápido, muito mais célere, porém, Nossa. muitas vezes mais caro, né? Valor, muitas vezes pago à vista, já quando é no Tribunal de Justiça, que ele é uma ação judicial, Certo. o custo ele pode ser parcelado, então tem essas questões que têm que ser Então, vistas. tem coisa que eu não sabia. Existe, então, um inventário extrajudicial? Extrajudicial, assim como o campeão extrajudicial também. Existe via cartório. Olha só. Mas sempre E aí, precisa esse no operador de cartório é direito. rápido, né? É um Rápido. processo rápido e prático, né? Já é Exato. mais, sim, já tudo dentro de uma normalidade, paga as taxas e é rapidão. Ô, doutora, Perfeito. na partilha de uma herança, consegue, não tem nada a ver. É dúvida, pessoal. Tenho 2 já adultos e um menor de idade. Esse menor de idade pode fazer a partilha da Normal. mesma forma? Normal, não precisa, tem que esperar. Não, normal, porém a parte dele fica condicionada, ou, por exemplo, um depósito judicial do valor específico que ele teria que receber. Até ele completar a maioridade? Exato, ou que o representante, o tutor legal, represente e administre o patrimônio daquele menor. Então existem essas situações. Uhum. Porém, eu vou fazer um gatilhozinho, assim, um engate aqui nessa conversa do inventário. Muito legal. O Val puxou a palavra holding. Meus olhos Isso. brilham quando eu falo de holding. Porque hoje, você não quer ter dor de cabeça com o inventário? Patrimônio? O que é melhor fazer? Uma holding familiar. A holding familiar vai evitar o inventário, o custo, a demora, a briga, porque todo o patrimônio já está inserido dentro dessa holding. Tá dentro de um CNPJ, que é mais fácil Exato. de desmembrar. Cada um né? é Entrar, sair. sócio, cada um tem a sua parte específica dentro daquele CNPJ. Ou seja, muito mais fácil depois de vender esses bens e de dividir esses bens em Fazer contas essa sociais. E a holding também, ela se torna uma blindagem também patrimônio. né? Exato, perfeito. Eu não vou falar coisa feia Sim. aqui, do que pode, que não pode, o que a holding tem, mas ela tem uma malícia, sim. Existe uma malícia por trás dela, porque o patrimônio tá blindado mesmo. É muito difícil chegar a um patrimônio, por exemplo, de um devedor, quando ele tá dentro de um CNPJ, de uma pessoa jurídica, né? Então, existem algumas possibilidades que a holding passa uma segurança maior jurídica.
Não seria Exatamente. isso. Por isso que o empresário, a pessoa que quer, tem um patrimônio e possa ter essa possibilidade de colocar dentro de uma holding, é bom ter, antes de tudo isso, uma consultoria. Porque senão a pessoa também Perfeito. vai fazendo de qualquer maneira e às vezes acaba Tem que saber fazer, né? não tendo toda aquela segurança que ele quer ter em vários E aspectos. aí não é só o advogado. Aí nós precisamos do contador, né? Que vai fazer também qual é o tipo de holding, quais são os valores de tributação, o que vale Tem fazer. todas as modalidades da holding, então. Não é só, Existem. não, é holding, é uma coisa só. Tem patrimonial, empresarial, a familiar, Certo. e entre outras. Então você tem que saber qual vai ser inserido aquele patrimônio. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho empresas, né, que fazem holding, mas para só administrar o grupo econômico. Certo. Como eu tenho famílias que fazem para administrar o patrimônio familiar. São coisas diferentes também. Então Exatamente. tem que tomar cuidado. Por isso que aí você precisa, o especialista de direito empresarial, aí já não é direito imobiliário. Aí é um direito empresarial, o advogado dessa área, o especialista da contabilidade e, claro, o advogado de sucessões, de inventário, de herança, aquele que vai ficar ali Exatamente. estudando o caso de forma conjunta. Ou seja, precisa desses 3 profissionais. Você precisa decidir a melhor holding para tua família, para tua empresa, assim por E diante. o imposto também é mais barato, né? Da holding, Exato. a venda de um patrimônio, do imóvel. Perfeito, muito menor, né? Hoje eu não tô aqui com a Dani, que assim, a gente tem uma contabilidade, eu sou sócia hoje de uma contabilidade, e ela não tá aqui comigo hoje, porque senão ela tiraria essa Sim, dúvida tua, Kleber, exatamente. né? De falar sobre isso realmente. Exatamente. Se não das me engano, eu acho tributações. que ganho de capital hoje, pessoa física, vai pagar 27%. É bem menor. É bem. Então, na holding, você vai pagar ali 10% a menos. Então, Hoje, vale a pena. eu, Priscila, eu tenho holding. Hoje o meu patrimônio está em holding. Porque é a melhor forma, hoje, de tributação, é a melhor forma de administração. Exatamente. Para comercialização, muito bom, né? Perfeito. Sensacional. Faz tempo que surgiu a hold? Faz tempo, não? Existe muitos anos já, mas ela foi se aprimorando ao longo do tempo e as pessoas viram que poderiam inserir em outras áreas. Ela não precisa ser só do ramo empresarial. Ela pode vir, como eu falei, pro ramo familiar. Exatamente. Muito Exato. Administração bem. de patrimônio e tudo isso aí, né? Exato. Então, assim, só pra vocês entenderem, hoje a gente trabalha com direito imobiliário. Hoje a gente trabalha com direito empresarial. Eles estão conectados. O direito de família está conectado. Por quê? Exatamente. Se eu vou fazer um inventário, mas as pessoas querem ali colocar o patrimônio numa holding, eu preciso do direito empresarial. Exatamente. Se eu preciso regularizar um imóvel dessa mesma família que tá passando por um inventário, eu preciso do especialista de direito imobiliário. Uma situação acaba vinculando a outra, né? Exato. Vinculando a E mais uma pegada. O Kleber perguntou: ah, mas a dica de sucesso pra ir bem, prosperar o negócio. Primeiramente, Deus. Exatamente. Deus acima de Se você tem fé, você vai Exatamente. mover montanhas. Exatamente. Tá? Então, pra quem tá em casa, o recado é esse. É a Legal. fé. Segundo ponto. Você tem que conhecer de tudo um pouco. Não fazer de tudo um pouco. Como eu falei no início. Quem faz tudo não faz nada. Mas se você tem o conhecimento um pouco de cada área, hoje o Kleber sabe. O meu escritório, eu não advogo de fato. Eu administro. Eu tenho uma equipe de 22 advogados. Eu administro o escritório. Mas tudo passa pela Priscila. Seja do direito trabalhista, previdenciário, tributário. Por quê? Porque eu tenho que conhecer o que está sendo feito. Então eu vou saber a qualidade que está sendo feita. Se estão Exatamente. utilizando da ética profissional no trabalho ser feito. Isso é importante, Exato. importante na liderança, né? Você formar essa equipe, esse grupo. E a Priscila é a representante daquele Perfeito. escritório. Tanto é que assim, Val, eu tenho um sério problema. O Kleber até já sabe. Todo mundo quer falar com quem, Kleber, lá no escritório? Doutora Priscila. Ah, mas eu não fui atendido pela doutora Priscila. Não, ela só volta daqui 3 dias. Ah, então daqui 3 dias eu volto. Eu volto. E tem gente que não marca horário. Olha, Tem gente que bate no escritório. Meu marido tá aí assistindo hoje com a gente. Qual e o ele nome sabe dele? disso. O Everson. Everson, Everson. faça o favor, vem dar uma boa noite aqui. Ih, Não, chega aí, chega dizer que não. Nós temos 5 minutos. Venha, pode vir aqui. Tímido. Eu faço questão. Boa noite, seja bem-vindo. Maravilha. Faço... Oi. Bonita camisa, viu? Olha aí, ó. Bora, Bahia. Tenha bondade, tenha bondade, tenha bondade. Não podemos, e ele veio aqui. Aí o Pedro vai falar: o meu pai não falou. Dá uma boa noite pra galera. Boa noite, pessoal. E tudo que ela fala é verdade mesmo, tá? Todo mundo que vai Fala um lá, pouquinho mais próximo aqui, desculpa. todo mundo que vai lá quer falar com ela mesmo. Legal. Às vezes a gente tá em casa assim, ela tá Exato. em casa e o escritório tá funcionando. O pessoal chega lá assim, a doutora não tá, então eu vou esperar ela chegar. Ela tem que sair de casa e vai atender o cliente. Exato. Mas aí tem um outro olhar, que foi o que o Kleber começou no início da nossa conversa. Ser empreendedor é ter a dedicação. exatamente. Não é só querer vender o produto por vender. Se você só vende por vender, você não tá vendendo qualidade. E eu sou muito chata nesse ponto. Eu adoro, ele sabe disso, eu tenho o livro da Fome do Poder. Assisti o filme Fome do Poder, quem não assistiu, assiste ainda. Porque ela fala muito sobre esse empreendedor, que tem uma visão de negócio futuro, e que ele sabe, cada franquia que ele abre, da franchise McDonald's, ele acompanha de perto. É todo um processo, né? Isso é muito importante, né? Eu Você saber conheço, o quê. do início ao fim, o procedimento do administrativo ao financeiro, da limpeza, do café, de todos os ambientes. E, de novo, eu vou falar um salve pro João Paulo Alves da Silva, ex-proprietário hoje da Unifatec, se eu não me engano, porque eu não tô mais na Unifatec. Ele que me falava, você tem potencial, só que você só vai aprender a administrar quando você for primeiro panfletar aqui na faculdade. Eu falava, meu Deus, mas eu sou formada, coordenadora, fui coordenadora do Estado, do Paraná, Secretaria de Educação Municipal de Curitiba. Como que eu vou panfletar? Olha o nível que eu tô. Vai. Porque você tem que aprender desde o início, onde você capta o cliente lá na rua, até o pagamento dos funcionários aqui dentro. E eu passei por todas as áreas da faculdade. Olha só. É essa visão que eu levo pra minha vida. Por isso que eu falei, a melhor faculdade que eu tive, Unifatec. O melhor professor, o João Paulo. Com ele eu aprendi a administrar. Eu falo, eu não fiz administração. Eu fiz pedagogia, fiz gestão, fiz direito, fiz na área de direito imobiliário, sucessões, outras especializações, mas na área de administração eu aprendi com esse cara. E é assim, chego no escritório, eu já bato o olho se alguma coisa tá fora do normal. Você já tem Eu todo... já sei. Exatamente. Na imobiliária agora, mesma coisa, tô formando equipe da imobiliária, treinamento, conjunto, Exato. tem um olhar, quem serve pra ser vendedor, quem não serve pra ser vendedor. Porque a Isso é venda, importante, né? né? Pra você não perder tempo, porque o comércio ele é muito dinâmico, né? perfeito. Então, quando você tem já essa percepção, toda essa experiência, a expertise do negócio, você, opa, já vai no caminho mais assertivo. Né? Exato. Contabilidade. Gostar do que faz, né? Exato, Exatamente. contabilidade. A contabilidade eu abri com uma ex-aluna minha, que eu dei aula em ciências contábeis, e eu selecionei ela a dedo, Daniele da Luz, Olha sabe, minha só. sócia. Por quê? Ela tinha esse perfil, também essa visão. Como tem que ser o negócio pra sair do papel.
Agora, se você ficar pensando muito, você quer ser empreendedor, ó, que tá em casa, tá assistindo, fica pensando, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou começar, eu não tenho dinheiro pra começar. Gente, o meu pai, quando abriu o escritório, quando o Dr. Lucas Ribeiro começou, era uma mesa de vidro, uma cadeira da cozinha da minha mãe. Né? Então, O importante é ter o começo, né? É O importante ter o restante as começo. coisas vai se encaminhando e a pessoa ter essa disposição, né? Ter essa força de vontade, as coisas vai se encaminhando. Perfeito. Vai se colocando pessoas boas no caminho, isso é E se muito caminhando importante. também, Amorim, o nosso tempo, né? Mas você viu como passou rápido? Passou muito rápido. Uma hora, viu? A doutora Priscila já está mais que convidada aí para outras Opa, etapas aqui no nosso opa, podcast. adorei. Porque são vários temas, né? Principalmente nessa área jurídica, que eu acho que é muito importante. E o nosso público que nos assistiu pode fazer perguntas, a gente vai encaminhar para ela e ela também vai estar acompanhando ali, pode estar respondendo vocês no particular. Então, siga a doutora Priscila nas redes sociais e façam perguntas. A doutora Priscila tá aí para responder, dar dicas para vocês todos aí, né? Da próxima vez que a doutora vier aqui, contigo, qual que eu esqueci o teu nome? Everson. Com o Everson, o Pedro vai estar aqui também, hein, Verdade, gente? olha Quando é aí. que chega o Pedro? Final de agosto, setembro. Aí, É, agosto ou tá setembro. Tá Que quase já. maravilha. Legal. Então, E eu já tô utilizando ele pra trabalhar, né? Ele já tá aprendendo na barriga. Com certeza Falo. ele tá ouvindo Tá na tudo que barriga. nós Tá estamos junto já, tá aprendendo. Ele tem até o uniforme de advogado, já tá. Ah, já Tem, chegou com gravatinha. Tem um terninho bonitinho, já vai trabalhar junto com a mãe dele, com certeza. Aí sim, doutora, fique à vontade se quiser passar uma mensagem pro público dentro do que a gente falou hoje aqui, fique à vontade. Então aí, pessoal de casa, né? Quem já me segue nas redes sociais, também no programa Mix TV. Posso falar do Mix aqui, Opa, Kleber? Não só pode como deve. Oh, tem um quadro, né, na Band, junto com o Mix TV, que a gente fala, um Infomix sobre direito, inclusive, né? Então, quem já me segue aí, o que eu deixo de dica pra vocês de casa? Iniciar. Não tem que pensar como eu vou iniciar. Não tenha medo. Dá o pontapé e vai. E fé. Ó, gente, fé. Se você tem fé que vai dar certo, é porque vai dar certo. Agora, se você ficar com medo, achar a todo momento, vão me criticar. Crítica tem o tempo inteiro. Nem Jesus Cristo, o quê? Sim. Agradou a todos. E não é a gente que é ser humano que vai agradar. Então fica essa dica. Quer começar? Inicia. Quer dica de empreendedorismo? De direito? Quer falar comigo como começar um negócio? Vai nas minhas redes sociais, me procura, que eu vou te dar boas dicas. E é isso, gente. É isso aí, pessoal. Fica aqui o nosso Giro 360. Uma ótima noite a todos e um beijo no coração Valeu, de meu todos. Valeu, querido gente. Amorim. Fica na Obrigada. Valeu, um abraço, doutora. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Estação Quente para fazer o dinheiro render